Caralho. Eu sou o Lucas Dallas e hoje nós vamos falar sobre o livro de Serial Killer. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você vai recebendo todos os vídeos à medida que eu for postando. Eu já vou pedir desculpa também já de antemão, porque este será um vídeo com dor de cabeça, tá? E a minha cabeça está estourando, está explodindo, e eu já tomei 2 na vagina. Já tomei 2 na vagina e ainda não passou, então podem aguardar algumas caretas no vídeo como essa e essa. Então o livro de hoje é o livro O Perfume, História de um Assassino, do Patrick Susskind. Não sei falar o nome dele, gente. E essa é uma leitura que eu fiz no Kindle, então eu não vou ter o livro para mostrar aqui para vocês bonitinho. Mas eu vou deixar a capinha dele aí. E acho que esse livro ele é bem conhecido por causa do filme, né? Porque o filme ele foi muito famoso. E tem a famosa cena, né? Aquela cena gostosa. O livro ele vai falar do que exatamente? Ele vai contar a história do Granville. Ele é um personagem mais bem feito que eu já vi na minha vida. Né? Ele entrou para a lista dos personagens mais interessantes que eu já li, que eu já tive o prazer de ler. O Granville, ele nasceu de uma forma já muito bizarra. Né, a mãe dele ela era uma mulher que ela trabalhava numa peixaria. Esqueci de falar, esse livro ele se passa na França no século XVIII, é isso? É, no século XVIII. Então a gente tem toda aquela decadência de que era a França nessa época, né, que é aquele lugar sujo. Então essa mulher, que é a mãe do Granville, ela era uma peixeira, né, então ela trabalhava numa peixaria e ela já teve muitos filhos de homens que ela nem sabia quem era. Então, ela estava grávida do Granville e no meio do trabalho dela, acaba tendo a bolsa dela acaba estourando e ela se abaixa debaixo da peixaria, do balcão de peixe. E ela tem o filho ali mesmo, gente. Assim, é uma cena bizarra, é bizarríssimo. Então a criança já não vai nascer bem, né? Só que aí, gente, a gente vai acompanhando toda a história do crescimento desse menino. Ele tem muitas características que causam aversão nas pessoas. O Granville, ele não tem cheiro, ele não exala nenhum tipo de aroma, ele não tem nem aquele cheiro peculiar que os bebês têm. Né? Então todo mundo que vai cuidar do Granville acha muito estranho aquilo. Por que aquela pessoa não tem cheiro? Né? E aí vai chegar no ponto em que ele vai começar, né, conforme ele vai crescendo, ficando maiorzinho, ele vai começar a demonstrar coisas, ter certos tipos de habilidade que ninguém sabe, que ninguém entende, que ninguém sabe explicar, e isso começa a assustar as pessoas. E essas habilidades vão envolver o olfato. Olfato. Eu ia falar paladar. Abafa. E então é aí que a gente vai começar a entender que o autor, ele meio que criou essa metáfora de que tudo que é diferente, digamos, de que todas as coisas são baseadas no aroma, no cheiro, nos cheiros, né? Então, por exemplo, ele quer demonstrar que se uma pessoa é muito bonita, né? Na verdade não é que as pessoas acham que ela é muito bonita, é porque ela exala um cheiro muito agradável que as pessoas não entendem, né? E o Granville ele entende, então ele consegue, é como se o cheiro da pessoa fosse uma aura. A aura ninguém consegue ver, né? Só quem tem mediunidade. Já o Granville, ele é como se essa aura fosse um aroma, e ele consegue perceber, e as outras pessoas não. Então ele consegue, por exemplo, sentir o cheiro de uma moeda que está no outro cômodo. Entendeu? Ele consegue identificar quantas pessoas tem em tal casa sem nunca ter entrado lá. Então ele consegue de tudo, entendeu? Só pelo cheiro, pelo nariz dele. Só que aí ele vai mantendo isso em segredo e tal, né? Porque ninguém entende. E aí ele vai trabalhar numa casa de perfumes, né? Numa perfumaria. E aí o dono dessa perfumaria acha ele incrível, né? Genial. E aí é claro que ele vai tirar proveito do Granville. E é aí que a gente vai entender, gente, que todos os personagens desse livro são asquerosos, entendeu? Todos. Nenhum se salva. Nenhum personagem você vai, tipo, se apegar. Acho que só a menina que vai aparecer depois, é Laurie, o nome dela? Laura, sei lá, uma coisa assim. Só que mesmo assim você não se apega a nenhum personagem, sabe? Você não torce por nenhum deles. Você simplesmente vai ver o que acontece. O autor, ele consegue descrever tão bem um aroma que você mesmo sente aquele aroma lendo o livro. Entendeu? Então ele vai descrever tudo, gente. Quando ele está trabalhando na casa de perfumes, ele vai descrever pra gente as essências
sabe? E aí você começa a sentir aquele cheiro, é muito legal. Só que aí, onde que o serial killer vai entrar nessa história, né? O que que isso tem a ver com o assassino? Por que que é uma história de um assassino? Porque o Han Will, ele é uma pessoa que ele tem uma habilidade muito grande, só que ele não tem nenhum objetivo na vida dele. Ele não sente tesão por dinheiro, por grana, então ele não pensa em usar essa habilidade para conseguir dinheiro, riqueza, sabe? Ele não tem ambição nenhuma, então ele vai colocar como uma meta para a vida dele conseguir, digamos que, o aroma perfeito, o aroma que seria capaz de conquistar um exército, entendeu? A fragrância que ninguém conseguiu nunca sentir antes, que ninguém nunca inventou. Então ele está atrás disso. E como que ele vai conseguir isso? Como eu falei lá no começo do vídeo, aqui nesse livro as pessoas elas têm a aura como se fosse um cheiro, como se fosse um aroma. Então cada tipo de pessoa exala um aroma diferente. E existem certas mocinhas virgens, né, donzelas, que exalam um aroma diferente. E é uma coisa que ele nunca sentiu antes, que ninguém nunca sentiu. E aí que entra aquela coisa da descrição que eu falei. Ele vai descrever muito bem como que é esse aroma. E aí então o que o Han Will quer fazer? Ele quer fazer com essas meninas a mesma coisa que ele faz, por exemplo, com uma erva para tirar o cheiro dela. Entendeu? Para fazer um perfume. Então, por exemplo, você tem várias formas de você tirar o cheiro de uma erva para fazer um perfume. E já o Han Will, ele não sabe como que ele faz para tirar o cheiro de um ser humano. Como que ele vai captar essa essência que ninguém mais sente, só ele. Entendeu? E transformar isso num perfume. E a gente vai ter então essa história, né, dele perseguindo essas mocinhas e matando elas para conseguir esse cheiro, entendeu? E todo o processo dele tirar o cheiro desse corpo humano para fazer um perfume. Então, e aí que a coisa começa a ficar preta, entendeu? É aí que o livro vai ficar interessante mesmo. Você percebe também, gente, na leitura, que o Han Will, ele não é uma pessoa assim, inocente, teve uma infância difícil, sabe? Não foi criado por uma mãe de verdade, por isso que ele é assim. Não. O Han Will, ele é um psicopata da pior espécie, entendeu? Ele não tá nem aí pra ninguém. Ele só quer cumprir o objetivo dele. Por que eu falo isso? Porque no final do filme, a gente tem meio que uma cena no final que meio que dá uma crise de arrependimento nele. Né? Ele meio que se arrepende de tudo que ele fez. Já no livro não, gente. O livro ele não tem nenhum arrependimento. Tá? Aquela cena ali é só do filme. No livro ele não tá nem aí pra ninguém. E é aí que você acaba pegando raiva dele. Você pega nojo, você pega ódio. Você não consegue se apegar a ele. Para quem escreve também, é muito legal você estudar a forma como esse autor vai descrever. Né, como que ele descreve as pessoas, o aroma. Então é isso que te coloca dentro da história, porque você não vai só ler aquilo, você vai vivenciar aquilo. Né? Então você esquece que está lendo um livro e aquilo vai passando na sua cabeça. E aí você acaba achando tudo aquilo muito interessante e aí surge aquela pergunta, né? Será que ele vai conseguir esse perfume capaz de conquistar um exército, né? Capaz de conquistar o mundo inteiro? E aí, gente, o Han Will, ele vai pensando umas coisas que te faz ficar desesperado. Por exemplo, ele acaba pensando assim, se eu conseguir fazer esse perfume, o que aconteceria se eu, por exemplo, mandasse uma carta perfumada para o Papa? Entendeu? Então o negócio é tão forte que seria capaz de conquistar até mesmo o Papa, entendeu? Então você vai criando um certo desespero, você fica, será que ele vai conseguir? E o final do livro, gente, é impecável. Tem o melhor final que eu já vi. É muito, meu Deus, vocês não vão entender o que acontece. Que delícia. Então é muito legal. Eu acredito que cada um vai ter uma experiência diferente lendo ele. Né? Uns vão achar um absurdo, outros vão achar genial. Assim, gente, como tem essa questão de ser diferente de pessoa para pessoa, eu fiz essa leitura junto com a Samara Pimenta lá do canal Hoje é Dia, né? Que é o canal da Samara e do Felipe. Então eu e ela, a gente leu em conjunto esse livro, né? Então a gente foi trocando algumas experiências e ela teve alguns pontos de vista parecidos com o meu e outros diferentes, então ficou bem legal o vídeo dela. Então acompanhe lá o vídeo dela também, para vocês verem esse livro por uma outra perspectiva, né? Por uma outra experiência. O link eu vou deixar aí nos cards, mas também vai ficar aí na descrição, tá bom? Do vídeo dela. Então é isso, gente. Essa foi aí um pouquinho da minha experiência, né? Lendo esse livro, porque realmente é uma experiência, não é uma leitura qualquer. É uma leitura assim que é um puta de um livro, entendeu? É um livrão. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like aí no vídeo. Aí no Mostrar Mais, que é a descrição do vídeo, você vai encontrar links também para os meus livros, o Pela Estrada Fora e o Âmbar.
Você encontra em físico, em e-book, tá tudo aí embaixo. Não esquece de me seguir no Instagram também. Lá eu tô postando tudo em primeira mão do que eu tô lendo na hora. Às vezes eu tô lendo um livro e aí eu quero comentar alguma coisa às vezes eu até esqueço de falar no vídeo. E aí eu comento lá, então me segue lá pra você acompanhar tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.